Fala aí, pessoal. Não sei se eu falo aí, pessoal, né? Hoje eu até fiquei meio sem vontade de falar de falar sobre mais uma edição do Falando Sozinho, né? Porque eu meio que tô sem conteúdo, né? As minhas semanas estão cada vez piores, né? Então, fico sem nada pra fazer, então sem vontade, gato miando o dia todo, fome. E o desinteresse das pessoas, né? Desde o último sábado, quando eu desabafei sobre a questão de pela primeira vez pensar de fato em tirar minha vida, até hoje, acho que ninguém se manifestou, né? Ninguém se manifestou, ninguém procurou saber como é que eu tô, ouviu falar comigo, até comentou no YouTube aqui, chegou lá, sei lá, 40 visualizações, mas ninguém se sensibilizou. Infelizmente, nenhuma doação, nenhuma ajuda, seja ela de alguma forma que possa me indicar algum emprego, algum trabalho ou alguma ajuda financeira, né? Ontem eu fiz o cadastro para tentar de novo para entrar no Bolsa Família. É, Infelizmente é no centro do Rio, né? Vou ter que arrumar dinheiro para passagem, algo que eu não tenho. Enfim. Então, assim, desde o último sábado até hoje, eu vi que as pessoas elas não se sensibilizaram, não tive mensagem no WhatsApp, não tive mensagem no Instagram, comentários no YouTube. Então, assim, eu percebo que a gente está vivendo a sociedade do espetáculo, né? Uma coisa que eu meio que lembrei dois episódios de Black Mirror, né? O primeiro episódio dessa última temporada e uma temporada da mulher lá que tava presa lá e estava sendo perseguida, e as pessoas estavam filmando, né? Então, assim, as pessoas querem espetáculo, querem espetáculo. Quanto mais você vai pro fundo do poço, mais elas vão querer que você vá mesmo. Vai mesmo. Eu senti que eu tenho sentido isso. Quando eu vejo essa política suja que a gente tá vendo, seja ela de direita, de esquerda, é, eu não vejo diariamente, eu não vejo nenhum político da esquerda ou da direita falar sobre a questão dos desempregados, falar sobre a questão das pessoas em situação de rua, das pessoas de saúde que estão de forma vulnerável. São raros os políticos que falam sobre alguma coisa sobre isso. Aqui no Rio, nem vereador, nem deputado, eu não vejo falar sobre, né? A secretária de Desenvolvimento Humano, ela falou que ia ter um olhar mais especial para as pessoas em situação de rua. Eu não vejo ela falar isso. Então, assim, a gente, como não gera economia, como não, com certeza boa parcela não deve votar porque tá em condições bem vulneráveis, talvez não tenha documento, não tenha títulos, pra gente, pra sociedade, pra essa galera, a gente não é nada. A gente não é nada. Então, independente se eu chegar aqui e falar diariamente que eu tô passando fome, que eu pretendo tirar minha vida, ou que eu quero, ou que eu tô a um passo de morar na rua, ninguém liga. Ninguém se importa. Infelizmente. Isso faz muito com o que vivemos hoje, né? Eu nasci numa época que a gente via, sei lá, nomes como Betinho, Madre Teresa, até históricos como Gandhi. A questão da filantropia, a questão de ajudar, né? A questão de você pensar na questão do Fome Zero, você via os artistas, né, engajados nas causas sociais, e eu não vejo isso, seja na classe política e seja na classe artística, né? Então, assim, são pouquíssimos coletivos. Aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro, né, eu vejo coletivos na Zona Norte, na Zona Sul, e poucos são na Zona Oeste. Uma coisa que eu tenho percebido nesse período que eu tô vivendo, a maioria das ajudas vem de pessoa do Nordeste, né? Então, assim, são pessoas que literalmente viveram na carne o que é passar fome, o que está em situação em situação vulnerável, seca, essas coisas. E graças a muitas coisas que a galera critica, como Bolsa Família,
como até o modelo de política vindo de alguns políticos mais desenvolvimentistas, fizeram o Nordeste ser um polo de crescimento. Você vê hoje o cinema pernambucano e o cinema cearense muito forte, a cultura da festa junina cada vez mais forte, o próprio norte ali com Parintins. Então, assim, você vê regiões marginalizadas por muito tempo e hoje ganhando força, né? Então, assim, são essas pessoas que eu vejo com mais interesse em ajudar, em se preocupar, né? E aqui ao meu redor, seja pessoas que trabalharam, estudaram ou viveram comigo, meio que estão sem interesse nenhum. Tem pessoas que nem sequer poderia ter algum tipo de interesse, tão preocupadas com isso, enviam mensagem todo dia, ajuda de uma certa forma. Por exemplo, pô, se não fosse uma pessoa, nem celular eu teria hoje. Essa pessoa foi lá, tirou o celular e, e me deu um celular que eu precisava para criar conteúdo. Então a gente percebe que a filantropia, a ajuda, tá se perdendo e o espetáculo tá ocupando o lugar, né? Então quanto mais a gente se afunda, maior é o espetáculo, como dizia o Guy Debord, né? Então é complicado, é complicado. Então assim, é, viver no desemprego, 3 anos de desempregado, 20 anos procurando emprego, né? Tirando algumas pausas que eu consegui emprego, que não foi graças ao processo seletivo, graças à procura de emprego, né? Então a gente percebe que a gente é esquecido, a gente é ignorado, né? Então assim, existe poucas ou nenhuma política pública em relação aos desempregados. A sociedade hoje ela não sabe lidar com o desempregado e se a gente está pedindo ajuda, ela simplesmente vira as costas. Ou quando ela não responde de forma rasa ou de forma repetitiva as mesmas frases prontas vindas dessa galera do coach, ou mesmo da vivência dela, ela vira as costas, né? E eu falo por mim, eu sei que tem pessoas em situações piores, mas eu falo por mim que, pô, tem formação, especialização, vasto conhecimento, não vou inventar roda, não vou inventar a cura de uma doença grave, mas posso mudar uma situação, posso mudar um projeto, posso mudar uma região, mas infelizmente eu não consegui adentrar na sociedade da classe média alta, da classe média para cima. Que talvez se eu tivesse nascido dentro desse ambiente, dentro desse berço de ouro, se eu falasse o que eu estudo, eu já estaria empregado. Mas infelizmente eu estou numa região que é muito fácil as pessoas falarem que tem que recomeçar, é, aceitar qualquer coisa, como se fosse fácil, né? Como se fosse fácil. Eu já falei que cada indivíduo é um indivíduo. Fulano não é igual ciclano, que não é igual beltrano. São histórias diferentes. A gente vive em bairros, cidades, regiões diferentes, processos diferentes, visões diferentes, né? Preconceitos diferentes. Então, é complicado. Por isso que eu decidi me dedicar por enquanto nesse canal, no projeto em falar mais sobre o que é ser desempregado, o que é conviver com o desemprego, conviver com a fome, conviver com a invisibilidade, ver as pessoas virarem as costas para você. Então, assim, é complicado, é complicado. Eu postei hoje, né? Eu postei um vídeo não, no fundo do texto, né? Postei no LinkedIn e nas minhas redes sociais a imagem de uma pessoa que aparenta ser uma pessoa em situação de rua, olhando para uma vitrine que aparenta ser uma loja de CDs, vinis, ou um sebo, por exemplo. Acredito que seja um sebo, né? Para tu ver como é que é a questão da sociedade. Às vezes a gente tem o conhecimento, adquire conhecimento, mas que ninguém enxerga, né? Ninguém entende. Poucos vão ver. Já vi muitas histórias de pessoas em situação de rua, até vi uns comentários que eu peguei de um post da rede vizinha, falando, tinha um cidadão lá que era morador de rua,
eu me responsabilizei, fiz o cadastro em cima com o meu nome para ele ler os livros na biblioteca. E muitas vezes essas pessoas, por ser maltrapilhas, por não estar bem vestidas, por ser pessoas em situação de ruas, nem conseguem ter acesso a essas bibliotecas, a essas livrarias, ou sebos, justamente pelo preconceito, pela ignorância, né? Porque a gente não sabe a história de cada um. A gente sabe que hoje a situação, a pessoa, hoje o mapa da situação de rua, ela tem mudado justamente por causa das pessoas que estão desempregadas e que são ignoradas pela sociedade, por quem tem a caneta de fazer por quem tem a caneta, né, que faz o processo seletivo, que contrata, não quer contratar porque mora longe, porque mora em área de risco, porque está numa idade avançada, ou porque não tem um currículo, ou porque tem um currículo. Sempre existe uma desculpa para os processos seletivos segregar, né? Então, a gente precisa repensar um pouco o que somos como sociedade e o que somos como pessoas ao nosso redor, né? A pessoa não que seja só a pessoa que esteja desempregada, mas a pessoa que está em luto, a pessoa que está em luto, a pessoa que está doente. Quando eu vejo um artista, um famoso entrar em depressão, eu vejo uma classe ajudando, e a gente comum, a gente não ajuda, cara. A gente não ajuda. Eu vi a Marieta Severo, que ajudou lá o ator lá do Beisola, que mora no Retiro dos Artistas. Ela ajudou primeiro ele, e depois ajudou pagando com mais casas, reformando o próprio Retiro dos Artistas, pagando com mais moradia. Pô, vejo lá o youtuber que teve o AVC lá, que agora tá melhorando, ainda bem. Outros youtubers ajudando. E um desempregado comum, quando perde o emprego, ninguém ajuda, todo mundo vira as costas, porque a sociedade hoje, no século XXI, ela acredita que aquela pessoa é negativa, é derrotista. Então, como um Pablo Marçal da vida fala, não ande com esse tipo de pessoas, não ajude. Você tem que andar com quem pode somar. E às vezes aquela pessoa que está desempregada, que está na rua, ela pode mudar o mundo, mas simplesmente não consegue mudar porque não tem oportunidades ou porque ninguém quer ouvir, infelizmente. Então a gente precisa repensar muito o que seremos como sociedade e quem é cada um, porque nem sempre quem tem diploma, quem tem especialização, quem tem portfólio vai mudar o mundo, e às vezes quem não tem nada, mas que tem a ideia na cabeça, muda o mundo. Como o Glauber Rocha falava, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. A frase vem de um cara que mudou o cinema de uma certa forma, depois da chanchada que veio o cinema novo. Então, assim, hoje, qualquer um cria conteúdo com uma câmera, qualquer um cria conteúdo com áudio. Basta ter um celular simples, basta ter um equipamento simples. Por que não devemos dar oportunidades para pessoas que às vezes têm a ideia na cabeça, mas não tem um diploma, não tem um portfólio? Como eu já falei nos últimos vídeos, eu estou em vários grupos de cultura, várias pessoas com putas especializações, mas só tem uma coisa na cabeça deles: edital. Edital ali, edital cá, edital. Só se fala de edital. Os youtubers, quando querem falar de alguma coisa, só se fala de quê? Edital e fomento. Não que seja essencial, mas aí, depois disso, você precisa criar uma comunidade, você precisa buscar profissionais, você precisa abrir as portas para novos profissionais. A gente tá falando, a própria Suzy Kind no Instagram, falando das bandas de rock nacionais que não dão abertura para bandas novas. Não há investimento em bandas novas. O Rock in Rio, que é o maior festival, não investe em bandas novas. Então, assim, a gente precisa pensar o que queremos ser como sociedade, o que queremos ser como pessoas, e às vezes uma pessoa que está na situação mais agravante como a minha, tem pessoas piores em situação piores, podem mudar o mundo, mas você prefere enxergar o cara que tem um diploma, que tem um portfólio, e às vezes não vai ajudar em nada. Só vai ser mais um que você vai contratar, não vai gostar da filosofia da empresa e vai embora. Aí você vai passar mais um processo seletivo, mais um, mais um gasto. E você vai pulando de pessoa em pessoa, porque às vezes a pessoa que você ignora pode mudar a situação do seu projeto e do teu empreendimento. É isso.